Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar sobre a Lei Maria da Penha, que foi sancionada 13 anos atrás, no dia 7 de agosto de 2006. E nós vamos falar de políticas públicas de combate à violência. Eu estou aqui com Célia Parnes, que é secretária estadual de Assistência e Desenvolvimento Social. Secretária, boa noite. Boa noite, Denise. É um grande prazer estar aqui. Bom, vamos começar falando do trabalho aqui em São Paulo em relação a essa violência contra a mulher. Daqui a pouco nós falamos dos dados, mas tem algumas inovações importantes, não é, como o aplicativo SOS Mulher, que permite uma assistência muito rápida, e delegacias 24 horas e abrigo, né, proteção para aquela mulher que está sofrendo ameaças aí crescentes e que tem risco mesmo, né? Isso, tem muita coisa sendo feita desde o início dessa gestão aqui. Nós estamos falando de 7 meses da gestão e 10 novas delegacias da mulher já foram inauguradas. São delegacias da mulher 24 horas com atendimento feito por policiais mulheres. Então isso já é uma grande inovação, dá conforto, dá uma certa tranquilidade melhor de contar um caso tão dramático e tão sofrido quanto um caso de violência. São muitas delegacias da mulher pelo estado, são 133, mas a inovação são essas 10 delegacias 24 horas que nós conseguimos aí abrir em 90 dias da gestão, um olhar assim muito afiado do governador João Dória para essa questão feminina. Além disso, o Hospital Pérola Baiton, que agora vai receber um grande investimento. São 300 milhões que serão investidos no hospital, num novo hospital que será implantado ali na região da Sé do centro. E o aplicativo SOS Mulher, como você bem lembrou, que permite a mulheres com medida protetiva para que acionem um botão de pânico e com isso elas têm rápida resposta da polícia nesse atendimento. Hoje, inclusive, foi ampliado o escopo desse aplicativo SOS Mulher. Ele vai agora contemplar muitas informações, inclusive toda a estrutura do Estado de proporção de temas e serviços para essas mulheres vítimas de violência. Agora, secretária, é um problema muito sério, que são aquelas mulheres, uma pequena parte que vai até uma delegacia para denunciar, que tomam uma iniciativa de fato, vários vão protelando, tentam até se separar, e a gente tem estudos que mostram que uma das principais causas de violência é exatamente a separação. Quando a mulher toma a iniciativa de tentar escapar de um casamento, de uma relação em que ela está sofrendo abuso. É verdade. Acho que muito importante, assim, o grande problema é a subnotificação. As mulheres deixam de denunciar, às vezes por vergonha, às vezes por, enfim, questões particulares ligadas a relações financeiras com o marido, a uma dependência financeira, questões com os filhos. Então, elas deixam de notificar e isso acaba dificultando que esses casos sejam identificados. Esse crime, nós sabemos, acontece entre 4 paredes, o que dificulta imensamente encontrarmos esses crimes. Então, é muito importante que as mulheres denunciem, aprendam a buscar esses serviços do Estado, que estão nos CRAS, que são Centros de Referência da Assistência Social, as delegacias, o aplicativo, alguma unidade de saúde. Você tem razão, esse é um grande problema. Acho que elas evitam... Porque é difícil encarar também depois o que vai acontecer. Você denuncia na delegacia e o que faz? Você separa, você toma uma decisão definitiva, não é só um processo e o companheiro, o homem é advertido. Você tem toda uma situação diferente a partir daquele momento, né? Tem, e inclusive em casos extremos, muitas vezes a mulher tem que se encaminhar para um abrigo, com os filhos. Rompendo todo o esquema de vida. Rompendo uma rotina, rompendo exato, a questão da escola, a questão do dia a dia, os conhecidos, né, os conhecidos do entorno e tudo isso. Então, tem questões culturais bastante complexas. E a gente sabe que a violência não é só física. Ela muitas vezes é moral, muitas vezes é nas relações do trabalho, muitas vezes é psicológica. Então, existem vários tipos de violência, às vezes é difícil identificar que se iniciou um ciclo e que pode culminar num caso extremo de feminicídio, que
é o crime pior deste tema que nós estamos tratando aqui. Então, mas nós tivemos um agravamento das punições, agora tem o crime de feminicídio também, antes era a Lei Maria da Penha, que já passou por várias transformações, e a gente vê que os casos estão crescendo, não é? Os casos de feminicídio aumentaram 44% no primeiro semestre deste ano, isso em São Paulo, foram 82 mulheres vítimas de feminicídio, em 2018 tinha sido 57, e a maioria aconteceu dentro de casa. De 60 de 82 casos. Então a gente vê a gravidade dessa situação e uma situação que vai se agravando mesmo com toda a punição. Então é como se o responsável por essa violência ele não se importasse muito com o risco de prisão, com processo, com nada mais. Né? Denise, muitas vezes nós estamos falando de casos de uso abusivo de álcool. Tem outros fatores também tem a questão, vamos dizer, econômica, que acaba aumentando o número de desemprego. Então, é uma série de fatores que compõem esse quadro e eu brinco que nós, mulheres, somos 50% da população, mas nós somos mães dos outros 50%. Então, acho que cabe a nós também o papel de educar os filhos, de orientar os filhos, porque essa questão cultural pode mudar e deve mudar. Para as meninas se protegerem e os meninos respeitarem. Exatamente, por aí, né? exatamente. Agora, uma coisa que chamou a atenção, pelo menos uma boa parte das mulheres com as quais eu conversei hoje, uma boa parte não gostou do que o ministro Sérgio Moro disse, exatamente no evento tratando das mulheres. Ele disse o seguinte, que talvez nós homens nos sintamos intimidados pelo crescente papel da mulher em nossa sociedade e por conta disso parte de nós recorre infelizmente à violência física ou moral para afirmar uma pretensa superioridade que não mais existe. Então ele fala nós homens, que recorremos à violência como se fosse justificável o fato de o homem não conviver bem com as mulheres que vão se firmando profissionalmente, se firmando na sociedade, né? Olha, eu acho que orientar o público masculino é essencial. Nós estamos até promovendo uma iniciativa agora, no dia 26 de agosto, que é um grande seminário sobre a masculinidade. Acho que é importante o público masculino enxergar e entender uma série de aspectos em relação a gênero, a como olhar os temas da violência, os temas domésticos. Muitas vezes a mulher está sendo a provedora da casa e isso acaba, de alguma forma, fragilizando o homem. Isso não tem que ser assim. Então, eu acho que é importante também informar e alimentar o público masculino com um pouco mais de informações para quebrar esse ciclo de violência. O evento vai tratar da masculinidade saudável, é isso? É isso. Então, os homens que não estejam lidando bem com essa situação têm a oportunidade de discutir. Exatamente. Vão ter oportunidade de discutir, vai ser exatamente isso que você falou, uma troca, bons palestrantes, bons casos para tomarmos conhecimento e uma oportunidade muito interessante de olhar essa questão da violência por um outro aspecto, que é pelo aspecto da masculinidade saudável. E não é só no âmbito das famílias, a gente vê violência contra as mulheres em transporte público, nas ruas, em ambiente de trabalho. Então não é aquela coisa só de marido e mulher, ou então a relação com a criança, com a menina na casa. É nas ruas, em qualquer lugar. É em qualquer lugar. E é por isso que eu digo que é uma questão cultural que nós podemos mudar informando, publicizando o tema, aprendendo a denunciar. Está em todos os espaços. Os crimes de violência doméstica, como acontecem entre quatro paredes, são muito mais difíceis de serem identificados e notificados. Mas você tem razão, isso está muito presente, a gente ainda escuta muito isso aqui no Brasil. Como você falou, crimes, ou assédio em lugares públicos, em transporte público e tudo isso. Tem até legislação sendo alterada por causa disso, para tentar coibir no transporte. Agora, tem um trabalho conjunto com o governo federal, porque é um problema de Brasil. Eu citei os dados de São Paulo, mas a gente está acostumado a ver diariamente casos de violência contra a mulher. Existe um trabalho conjunto muito bonito sendo feito junto com a esfera federal, que são as Casas da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira é um grande equipamento que agrega o acolhimento a essa mulher vítima de violência com todo um sistema judiciário que estará ali à disposição, inclusive uma delegacia da mulher. Então, ela será inaugurada agora em novembro,
a de São Paulo, capital. Vai ser a maior do Brasil. E lá estarão todas as esferas, o Ministério Público, a Defensoria, a Delegacia da Mulher, tem até uma cela para encarceramento, mas tem alojamento para as mulheres, brinquedoteca, uma situação de acolhimento mesmo para essas mulheres e suas crianças e todo um sistema já organizado, judiciário, para atendê-la em todos os aspectos de orientação e para que essa resolução seja ágil. Para que evite essa jornada, muitas vezes sofrida, de ir de uma esfera a outra buscando esse atendimento. Agora, a pessoa tem que ter consciência de que tem que buscar ajuda, porque a tendência é a violência aumentar, quando ela já sofre um abuso, né? Exatamente. Eu acho que é isso, é identificar rapidamente o que às vezes é apenas um abuso verbal, e que isso pode vir a se transformar em alguma coisa mais violenta e culminar num crime de feminicídio, que é o que um dos únicos, acho que é o único índice de violência no Estado que aumentou nesse primeiro semestre. Todos os demais índices de violência declinaram nesse primeiro semestre e o feminicídio aumentou. E é uma coisa que não dá para você coibir diretamente uma fiscalização. Agora, tem muita falha mesmo quando a mulher denuncia. A gente tem casos repetidos, assim, de a pessoa ter denunciado, ter se afastado, ter se separado e volta. Ela retira a denúncia, Denise. Por incrível que pareça, a mulher retira a denúncia. Ela denuncia e ela retira a denúncia muitas vezes. Mas agora não está proibido que ela retire a denúncia? Tem como fazer isso? Olha, o que eu tenho escutado bastante é essa questão da mulher retirar a denúncia, deixar de denunciar sempre, mas de retirar a denúncia e dizer, olha, não foi bem isso, não foi exatamente isso, já está tudo bem. E esse ciclo se repete algumas vezes, até que acaba acontecendo alguma coisa mais violenta e pior. Perfeito. Eu conversei aqui com a secretária Célia Parnes, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Muito obrigada. Obrigada a você. Uma boa noite. Laerte, Luciana.